Então, pessoal, muito prazer. Eu sou a Gabi. Bem-vindo todo mundo. Esse é o nosso primeiro podcast aqui na BD. É o primeiro podcast de todo mundo, inclusive o meu. Então, peço aí paciência e agradeço a compreensão já desde o começo. Esse podcast da Precision Data, que é uma empresa de dados na área da saúde, a gente tem o objetivo de criar pontes entre pessoas e dados para melhorar, né, o sistema de saúde. E, então, tudo a ver, já entro no nosso tema, que é a evolução da biotecnologia e como isso reflete na epidemiologia e no RWE. Então, aqui junto comigo temos 3 convidados muito ilustres e eu vou dar agora 1 minutinho para cada um se apresentar. Quem começa? Ana, por favor. Tá certo. Então, boa tarde a todos. Eu sou Ana Luísa Birrenbach, eu sou médica, pediatra, e depois eu me desviei para a área de epidemiologia, onde eu estou há muitos anos. Trabalhei no Ministério da Saúde, na Organização Mundial de Saúde, em algumas empresas, e estou agora na PD há um bom tempo já. E a minha especialização é trabalhar com dados secundários. Então, é exatamente o tema que a gente vai falar hoje, trabalhar com dados da vida real, do mundo real, e produzir ciência com eles. Muito obrigada. Letícia, por favor. Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou Letícia Braga, eu sou farmacêutica. Trabalhei em serviços de saúde e aí fui para a área de epidemiologia. Então, fui fazendo estudos, tenho uma experiência muito de campo com a coleta de dados primários e agora, então, trabalhei em empresas, trabalhei com estudos de implementação, com trabalho humanitário. Então, agora, na parte de dados secundários, onde a gente traz o conhecimento do campo para interpretar esses dados em saúde e gerar evidências a partir dele para melhorar o nosso sistema. Muito bom. Túlio, por favor. Bom, então, boa tarde a todos. Muito feliz por estar aqui. Eu sou Túlio Sarmento, sou farmacêutico, tenho mestrado em Economia da Saúde, trabalho aí nessa área de dados, tenho alguma experiência, 5, 6 anos mais ou menos. Comecei em um núcleo de avaliação de tecnologias em saúde, o CECATES, naquele momento muito focado no escopo mais Ministério da Saúde, Conitec, e pouco depois migrei para o setor privado, trabalhei em algumas empresas de consultoria e sempre focado, né, na elaboração e condução de estudos, utilizando dados de mundo real, principalmente a partir de bancos de dados administrativos. Então, novamente, muito feliz por estar aqui e agradeço o convite. Perfeito. E vocês podem ver, gente, que eu tô aqui com 3 feras, então, mas eu sou gente como a gente, então vou começar aqui do básico. Vamos criar primeiro um contexto para as pessoas como eu, que não são super especialistas nos temas de dados de saúde, poderem também conseguir acompanhar esse podcast. Vamos começar com essa pergunta aqui. Então, o que é epidemiologia? Qual o objetivo da epidemiologia? Quem pode me responder? Pode começar. Bom, a epidemiologia é uma ciência, uma nova ciência, a gente pode dizer assim, já tem aí mais de 100 anos, mas mesmo assim é considerada uma nova ciência, que estuda saúde, que estuda doenças, agravos em saúde. Então, por exemplo, uma perna quebrada não é uma doença, e mesmo assim ela está no escopo do estudo da epidemiologia. E procura entender como essas doenças acontecem, por que elas acontecem, a história natural, como se dá a progressão dessa doença, como ela afeta a vida dos indivíduos, mas mais ainda como ela afeta a sociedade. Né? Qual o impacto que essa doença traz para a sociedade, qual é a carga que essa doença tem na sociedade, e a seguir vem como prevenir essa doença, como fazer para que essa doença não ocorra. Então, por exemplo, o impacto da vacinação na doença está dentro do escopo da epidemiologia.
como tratar essa doença também está dentro do escopo da epidemiologia, e como promover e medir o impacto de intervenções de saúde na sociedade. Então, por exemplo, a gente teve várias medidas ao longo das últimas décadas que tentaram diminuir o tabagismo. Essas medidas, aqui no Brasil, pelo menos, elas foram intensas. E, de fato, elas diminuíram as doenças provocadas pelo tabagismo. Então, esse é um estudo que está dentro do escopo da epidemiologia. E, muitas vezes, é importante a gente fazer esses estudos para dar um retorno para a sociedade. Porque, enfim, somos nós que, obviamente, financiamos o Ministério da Saúde, financiamos a Secretaria de Saúde nas suas ações, e a gente quer que o nosso dinheiro seja bem aplicado, seja aplicado em drogas, em intervenções que efetivamente deem dinheiro e que sejam mais econômicas possíveis dentro da melhor eficácia. E a gente quer saber se as intervenções também dão certo. Então, a epidemiologia, ela estuda tudo isso, né? E ela provoca, eu acho que, só para dar um toque pessoal, as pessoas perguntavam o que eu era, né? E eu acabava dizendo que eu era pediatra, porque ninguém entendia o que era uma epidemiologista até a pandemia. Então, depois da pandemia, obviamente, as pessoas passaram a entender melhor, eu acho que valorizar mais a presença dos epidemiologistas entre os cientistas, né? E então, agora, enfim, é um tema mais comum, mais fácil para a sociedade. Legal. Você estava comentando, Ana, porque eu estava pensando, o objetivo. Então, não necessariamente é só uma política pública. Pode ser também a incorporação de um medicamento, pode ser, enfim, alguma campanha de prevenção. Tem vários objetivos, né, os estudos. Então, a epidemiologia é super ampla, ela costuma trabalhar com dados, com números maiores, né? Uhum. Mas quase todos os estudos são estudos epidemiológicos. Só um estudo assim, que não é um estudo clínico, não é exatamente um estudo epidemiológico. Então, quando você está ali no laboratório, trabalhando com animais, cobaia, experimentação, tá bom, esse estudo não faz parte da epidemiologia. O resto todo se encaixa no que a gente chama de epidemiologia. Então, um estudo de uma nova droga, depois de passar das fases pré-clínicas, dali para frente vai ser um estudo epidemiológico. Legal. E é interessante, Gabi, pensar que... Eu gosto sempre de pensar que a epidemiologia está ali de mãos dadas com a saúde pública, né? Porque o que a gente tem de resultado dos estudos e dessa ciência é para gerar intervenções em saúde. Então, ela é essa ciência que está ali de mão dada, né? Juntinho ali da saúde pública. Uma coisa interessante que a Ana trouxe do quão amplo que é, né, essa ciência. E aí percebam que a gente não tem uma formação única, específica e algo engessado. Então, a Ana tem uma formação na área médica, eu tenho uma formação em farmácia e ambas, né, nós duas somos epidemiologistas que fizemos essa trajetória pela epidemiologia e esses diversos saberes, eles vão ajudar na condução dos estudos e na própria formação dessa ciência, né? Bem dito. Ótimo. E agora me veio uma pergunta. Quero ser uma epidemiologista. O que eu faço? Quais são meus passos? Porque eu sei que, por exemplo, vocês, né, têm formações diferentes, a Lê é farmacêutica e a Ana é médica, mas as duas chegaram na epidemiologia através de uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado. E aí, assim, existe assim, quero fazer um mestrado em epidemiologia? Ou não, assim, é isso, então. O caminho seria mais acadêmico, um mestrado e um doutorado na área de epidemiologia. Penso que sim, penso que o caminho que me vem à cabeça mais óbvio, porque foi a minha trajetória, é um caminho da pós-graduação. Temos no Brasil hoje e no exterior também temos pós-graduações em epidemiologia e em algumas isso entra junto de pós-graduações na área de saúde pública.
Tem algumas formações da epidemiologia de campo, mais específicas, que eu acho que também é uma trajetória possível. Conseguem pensar em mais alguma? Eu acho que é por aí mesmo. Eu imagino que possa haver uma pessoa que trabalha na área de epidemiologia que não tenha uma formação Na saúde. de pós-graduação formal. Né? Mas o caminho usual é fazer uma pós-graduação, mas a Letícia lembrou bem desses cursos de epidemiologia de campo. Então, o Ministério da Saúde, por exemplo, tem há anos, acho, mais de 20 anos, tá? Ele reúne uma turma de alunos e faz uma formação dessas pessoas para trabalhar no campo com surtos, né? E daí eles saem de lá epidemiologistas. Não fizeram um curso de pós-graduação, mas saem epidemiologistas. Mas muitos acabam indo buscar um mestrado, um doutorado por fora. Então, esse é o caminho mais típico. É uma ciência, né, que você fala, é uma ciência tão ampla que nas próprias pós-graduações não é exigido que seja uma pessoa com formação em área de saúde. Então, o que vai agregando. Então, eu tive vários colegas estatísticos, pessoas com formação em matemática, geógrafos, agora com os estudos ecológicos, com a análise espacial, a gente tem geógrafos, né, trabalhando com epidemiologia. Então, é realmente uma formação bastante diversa. Economistas. É verdade. Enfim, nutricionistas, né? Entendi. Vários perfis, até que mesmo uma colaboram. pessoa que venha da administração. Eu tive uma aluna que vinha da Com foco em administração. administração pública, tem desvio para política pública de saúde, epidemiologia. Direito, inclusive, também. Direito, agora está na moda judicialização em saúde. Nossa, uau. Então, realmente, uma área que, né, abraça vários profissionais, porque realmente, quando a gente fala de saúde, né, é realmente bem plural. Então, muito legal. Vamos entrar um pouco agora nessa questão de como a epidemiologia vem evoluindo. Então, já fazendo um merchan aqui, nós temos uma transmissão que chama Intensivão RWE, e a Letícia já deu uma aula de conceitos básicos em epidemiologia, foi muito interessante. E eu lembro que ela citou a história da contaminação de cólera. Era cólera? Isso. Cólera nos poços artesianos, se eu não me engano, no lugar lá que as pessoas iam buscar água. Exato. De Londres, não tenho certeza se era Londres, sim. E que foi meio que um dos primeiros casos, né, onde a gente vai ouvir dessa ciência, né, que é a epidemiologia, e como ela contribuiu para melhorar a saúde e diminuir o índice, né, de cólera que as pessoas estavam sofrendo lá naquela época. E aí, vamos lá. Então, desde lá atrás até chegarmos aqui em poucos... Não temos o podcast inteiro, né, para falar isso. Mas como vocês veem que vem evoluindo essa ciência? Então, essa investigação desse surto de cólera em Londres, no final do século retrasado, pelo famoso John Snow, né? Hoje tem um outro John Snow que é mais famoso, mas... Não é o John Snow da série, não é o gente? John Snow da série, mesmo. Ele aplicou uma metodologia científica para descobrir que algumas das bombas estavam contaminadas com a bactéria da cólera e outras não, em Londres, e daí essas bombas elas foram fechadas e daí a cólera começou a diminuir. Mas ele fez isso anotando dados, indo de casa em casa, anotando o percurso da água, de onde ela vinha, tal. Então, realmente, acho que pela primeira vez, tal, ele usou dados, interpretou esses dados para chegar numa conclusão que gerou uma intervenção em saúde. Então, por isso que é considerado um estudo primordial assim, da epidemiologia. Daí, durante muitos e muitos anos, a epidemiologia meio que trabalhou mais com as doenças infecciosas. E até o nome epidemiologia, né,
ele está muito ligado a doenças infecciosas. Tem gente que acha que a epidemiologia só estuda doenças infecciosas, o que não é o caso. Mas no começo, sim. Então, estudando surtos, descobrindo a causalidade de algumas doenças infecciosas, tal. Esse foi o começo durante muitos anos. E depois foram incorporadas as doenças crônicas, como diabetes, hipertensão. E depois as outras doenças. Por que não estudar as doenças agudas? Por que não estudar as doenças de causas externas, que são aquelas doenças fruto de acidentes e conflitos e tal. Então, daí a epidemiologia evoluiu para isso. E é claro que ao longo desses 100 anos, a gente adquiriu uma capacidade enorme de acumular dados, né? E primeiro acumular dados desordenados, tal, e depois esses dados eles foram melhorando a sua capacidade. E ao longo desse trajeto, a gente foi melhorando as técnicas de análise de dados, as técnicas epidemiológicas, a análise estatística. Tudo isso foi crescendo numa velocidade grande e agora chegou numa velocidade exponencial de capacidade de processamento dessa grande quantidade de dados em saúde. Obviamente, com essas novas tecnologias que a gente está colocando num guarda-chuva chamando de inteligência artificial, mas tem todo o aprendizado, machine learning, enfim, todas essas técnicas elas foram se incorporando ao estudo da epidemiologia. Que mais? Eu acho outra coisa importante da epidemiologia é que a gente, além de estudar a causalidade, além de estudar o efeito de remédios e intervenções, a gente também ampliou para estudar os determinantes sociais das doenças, que são super importantes, na tentativa de diminuir a equidade, ou melhor, de melhorar a equidade. Diminuir a desigualdade, né? Diminuir a desigualdade, né? E só de fazer isso, é claro que muitas doenças elas são reduzidas, o impacto delas é reduzido. Foram incorporadas também, eu acho que a epidemiologia, essa questão de análise genética, né? Porque a gente estava estudando primeiro fatores de risco, muito ligados à alimentação, onde você mora, o que você faz. Mas hoje não, hoje você vai no gene da pessoa, na molécula da pessoa, para saber, se você tem esse gene, você tem esse fator de risco para essa doença, para aquela doença. Então, enfim, a tecnologia, de um modo geral, melhorou a análise dos dados, proporcionou medir desfechos, descobrir doenças, e tudo isso foi se incorporando a essa grande ciência. Então, é uma ciência em evolução, a capacidade tem crescido exponencialmente. Eu acho que o interessante desse relato da Ana, né, ela foi falando de coisas que a epidemiologia foi incorporando, e talvez a epidemiologia, como quase todas as outras, ou grande parte das outras áreas do conhecimento, ela é muito adaptativa. Então, você tem um momento inicial com John Snow, com toda a limitação técnica, e aí, com a evolução de métodos e tecnologias, a epidemiologia vai tendo mais nuances para trabalhar, mas também a mudança do perfil populacional, pessoas ficando mais velhas, a urbanização muito maior das cidades, então pessoas se alimentam pior, as pessoas vivem de maneira muito menos saudável, o que muda basicamente ou essencialmente o perfil dessa população que vive até mais tempo, mas se alimenta pior, e aí elas não morrem tanto mais de cólera. Um dos motivos a epidemiologia já foi efetiva lá no começo ao mapear e identificar como lidar com essas doenças, mas ao mesmo tempo todo o processo de urbanização vai controlando algumas doenças que antigamente eram muito frequentes, e hoje você tem um perfil clínico que é diferente. Hoje você tem diabetes, você tem hipertensão, que talvez não existissem muitos anos atrás. De fato, não é que talvez não fossem mapeados, mas eram muito mais raras ou inexistentes. Algumas doenças, de fato, vão surgindo. Do que, né? Sim, porque não vivia a tempo de evoluir para esses quadros. Então, toda essa adaptação que vai acontecer no decorrer do tempo, e chegando agora, a Ana mapeou muito bem, a ciência acompanhando o que está disponível
a seu favor. Então, você teve, no início desse século, talvez, a questão genética de conseguir mapear um DNA, e aí isso, pouco tempo depois, se popularizando, ou ficando mais acessível financeiramente, e entrando, fazendo parte de muitos estudos. Agora, com grande potencial, capacidade computacional de fato, de processar grandes volumes de dados, até de... A gente fala em processamento, mas a gente tem que pensar também que mudou muito o registro, a obtenção desses dados. Hoje você tem volume de geração de dados. E aí, se a gente pensa em sistema de saúde, beleza, a gente tem bases administrativas, que talvez a gente discuta posteriormente. Mas hoje é um relógio que está monitorando o seu batimento cardíaco o tempo todo. Talvez daqui 5, 10 anos a gente veja uma marcha trazendo essa internet das coisas, esses devices, para ter um volume ainda maior de dados. Então, a epidemiologia é alguma coisa hoje, ela é muito diferente do que ela foi 10, 20 anos atrás, ela vai ser muito diferente do que daqui vai ser 5 anos, talvez, pela velocidade que as coisas vêm mudando, né? Eu pensaria que um desafio hoje, que acho que a Ana e tudo trouxeram muito bem todo esse processo, né? Que tem o conceito de transição demográfica e epidemiológica. Então, como que o perfil da população foi mudando, a Ana trouxe muito bem. A epidemiologia se constrói, método epidemiológico se constrói a partir das doenças infecciosas e depois a gente tem um novo perfil populacional. Mas a gente precisa lembrar que a gente tem um mundo muito desigual também. E aí, da mesma forma que a gente tem a epidemiologia genética, a gente tem outro perfil populacional, a gente também tem doenças infecciosas acontecendo nessa população. Então, a gente tem fases diferentes dessa transição epidemiológica acontecendo, né? A gente viu na pandemia de Covid-19 que realmente foi uma doença infecciosa que chegou nas populações. Então, a gente tem essa convergência desses perfis, né? Mas sim, com uma ciência que nos permitiu ter uma vacina em um tempo recorde, né? Então, acho que eu diria que é o desafio aí de lidar com esses diferentes perfis populacionais ali se convergindo. Legal. Só para dizer que ainda tem cólera no mundo. Ainda tem gente morrendo de cólera na Índia, na África, algumas vezes até na América Latina. Então, realmente, são mundos, né? Tem uns estudando a genética da molécula de não sei o quê e os outros ainda morrendo por falta de conhecimento básico. Sim. Mas eu vejo, então, que desde o Jon Snow lá, batendo de porta em porta para coletar informação em Londres, até hoje mudou muita coisa, inclusive nessa questão de quantidade de informação disponível, né? A única Então, constante, eu acho que foi o dado, né? uhum. O resto tudo mudou. resto, Como como se obteve o obtém, dado, como se qual trabalha. foi o dado, qual o volume de dados, né? Tudo mudou. E aí, então, já vamos entrar aqui no nosso segundo tópico, que é exatamente essa questão do RWE, que são os estudos de mundo real, né? E como a epidemiologia se relaciona com isso. Então, um RWE está contido dentro do universo da epidemiologia? Eu poderia pensar assim? Acho que sim. Eu colocaria que o RWE tá, né, usa da epidemiologia como ferramenta, está contida nesse universo e está ligado àqueles estudos em laboratório também, né? Porque aí, se a gente pensar em medicamentos, eu pensaria o tempo todo do RWE andando junto com os estudos clínicos randomizados e um alimentando o outro. Então, acho que ele está dentro da epidemiologia e está junto ali do laboratório, pensando algo como algo único. Eu diria que ele está tanto dentro da epidemiologia, mas ele está um pouco... Ele é uma ferramenta que ele pode... Dado de mundo real, né, evidência de mundo real, ela pode fazer parte de outras abordagens. Na economia da saúde, que tudo bem, ela permeia a epidemiologia, mas ela não é epidemiologia de fato. Às vezes você tem estudos que são puramente econômicos, isso já foge um pouco da epidemiologia, mas está um pouco preso, que é uma doença em populações. Então, dados de mundo real, talvez ou a evidência de mundo real é uma ferramenta da qual a ciência, epidemiologia de fato,
se aproveite ou explore para conseguir gerar as evidências de valor que são necessárias. Tem os seus vários bracinhos para fora, né? Não, legal, porque eu tava com uma visão diferente. Eu tava pensando, a epidemiologia era a ciência para fazer o RWE. Mas aí, agora então, talvez se inverta um pouco, porque o RWE é uma ferramenta da epidemiologia para, enfim, gerar algum insight, chegar em algum resultado. Assim, porque daí, voltando à história da epidemiologia, durante muito tempo, para se fazer ciência, a pessoa coletava os dados, né? Então, começava do zero, pegava uma folha, escrevia um questionário e daí ia de casa em casa coletando. Então, esses são chamados os dados primários, que são os dados motivados por um estudo. Você tem um estudo, você produz um dado motivado por aquele estudo. E daí começou esse movimento de vamos guardar dados, né? A gente não precisa, cada vez que a gente tem uma pergunta, ir e fazer produzir dados pela primeira vez, né? Então, vamos guardar dados. E eu acho que à medida em que se passaram a guardar dados de prontuários, os dados de mortalidade, nossa, tem país que tem dados de mortalidade há séculos, né? E depois os dados de morbidade, os registros hospitalares, tal. À medida em que as pessoas começaram a armazenar esses dados e minimamente interpretar esses dados, aí, de repente, você já pode até dizer que esse era um estudo de real-world data, porque para ser um estudo de real-world data, precisa ter os dados coletados na vida real. Né? Isso que eu estava pensando. Eu estava pensando, o Jon Snow, ele estava fazendo um estudo de RWE? Tipo, porque, querendo ou não, ele estava coletando dados de vida real. Mas aí você comentou do dado primário, que é motivado pelo estudo, e o dado secundário, que é um dado coletado, assim, por ser coletado pela oportunidade, que depois pode gerar um insight. É isso que eu entendi? Mas é difícil realmente dizer até onde vai uma, até onde começa a outra. Eu acho que hoje a gente entende o RWE com esses grandes bancos de dados que são coletados na rotina dos serviços, para fazer vigilância em saúde, né, para acompanhar doenças potencialmente pandêmicas, epidêmicas. Então, você precisa saber se os números estão aumentando rápido, e para isso você tem que ter dados coletados sempre, né, para saber se escapam dados que indicam um surto, uma pandemia. Mas é difícil, porque são termos muito recentes. Então, até onde vai o RWE? O Jon Snow fez RWE? Acho que não. Acho que ele coletou os dados primários, tal. Mas se a gente parar para pensar que não foi um ambiente controlado... não foi um ambiente controlado, realmente. Tem razão. Real, assim. Tem razão. É difícil avaliar. É porque a gente pensa muito no Jon Snow como realmente o pai da epidemiologia, né? Mas eu acho que uma coisa alimenta a outra. É isso que a gente, né? Eu gosto de pensar. Então, por exemplo, o Jon Snow ele faz uma investigação de um surto. E esse método de investigação de um surto, por exemplo, é um método que se utiliza hoje para estudos de monitoramento, de farmacovigilância. Então, você tem a detecção de sinal, por exemplo, que é nada mais, nada menos. Eles mudam um pouco as tabelas, as fórmulas, mas se você for pegar para ver todas aquelas fórmulas e todos os métodos, é uma investigação de um surto, né? Eu vou ver ali qual medicamento que está me trazendo um efeito adverso acima dos demais. Então, seria um processo que alimenta o outro. Entendi. E aí, já aproveitando aqui para entrar no nosso próximo tema, mas que a gente meio que já estava discutindo, qual a diferença, então, de um estudo clínico, né, um Randomized Clinical Trial, e um RWE? Que a gente estava comentando, né? Um é controlado, o outro não é controlado. Essa é boa. Bom, acho que a diferença principal, você trouxe até, né, Gabi, no começo, na apresentação inicial, o estudo clínico controlado, ele é uma mimetização de um laboratório. Então, eu vou
randomizar as pessoas, né? Um grupo vai receber a minha intervenção, o outro grupo vai receber o meu comparador e eu vou controlar como que essas... Né, vou acompanhar e vou controlar essa intervenção. Então, eu intervenho diretamente nesses grupos. Já os estudos de RWE é o que acontece no mundo real. Então, eu não vou intervir nessas populações, eu vou observar o que acontece. Então, eu diria nos delineamentos de estudos epidemiológicos, e eu acho que, né, o ensaio clínico randomizado ele faz parte de um dos delineamentos dos estudos epidemiológicos, mas os estudos de RWE eu colocaria naquele braço dos estudos observacionais, que inclusive está na aula do YouTube, do Intensivão RWE, então tá lá bonitinho os gráficos. Então eu diria que eu falei que era merchan, gente, mas o conteúdo é gratuito, tá? Então vocês podem assistir lá e acessar aqui na faixa. Mas eu diria que está ali no braço dos estudos observacionais e a gente tem o ensaio clínico pragmático, né? Que está no meio ali dos dois, que também eu diria que entraria nos estudos de RWE. E aí, Túlio, então, agora, porque para, por exemplo, aprovar um medicamento na Anvisa, para submeter um dossiê na Conitec, o que pesa mais são os estudos clínicos, certo? É porque aí é quase uma questão cronológica, né? Se a gente parar para pensar o papel do RWE, como ele pode ser útil, seja para uma comissão de incorporação como a Conitec ou a Anvisa, que é uma agência que regula a entrada de um produto no mercado, a gente não vai ter o dado de mundo real local sobre um medicamento que a Anvisa ainda não aprovou, porque ele não foi usado localmente. Uhum. Então, é meio que o ovo ou a galinha, assim. Então, nesse momento pré-incorporação, pré-registro Anvisa, o RWE ele serve muito mais para dar um panorama da situação atual. Como é o tratamento dessa população hoje? Qual o tamanho da minha população com doença X? Ela é bem assistida? Ela está desassistida? Qual é o custo anual? E, a partir disso, e com as projeções aí, sim, que vem lá dos estudos clínicos, fazer meio que um comparativo do que é a projeção com o cenário atual e tentar, de alguma maneira, estimar benefícios de uma possível incorporação, de um possível registro dessa tecnologia. Então, no pré-incorporação, eu diria que o RWE, principalmente local, né, pensando em dados de mundo real Brasil, a gente só teria o panorama atual. A gente não vai conseguir mensurar a efetividade desse medicamento, a gente não tem nenhum dado desse medicamento. Uhum. O que seria possível é, às vezes, trazer evidências de mundo real realizadas em outros países, porque os medicamentos não chegam ao mesmo tempo em todos os países. Então, às vezes, você já tem essa evidência que vem lá da Europa, Estados Unidos, qualquer outro país, países escandinavos principalmente, que tem uma boa registro de dados de mundo real. E a partir disso você consegue, às vezes, ponderar alguns pontos. Eventualmente, medicamentos em ambientes controlados, ensaios clínicos randomizados de 6 meses, 1 ano, você não mensura, às vezes, um evento adverso de longo prazo, algumas coisas que em um estudo observacional um pouco maior já fica, eventualmente, possível mensurar e identificar esses eventos. E outras coisas, outras características daquele medicamento, né? Se a gente parar para pensar, tem medicamento que tem a necessidade de um processo logístico muito complexo, que depende de cadeia fria até chegar no paciente. E a gente sabe, um país do tamanho do Brasil. Então, às vezes, dados de mundo real de outros países de maior extensão assim, podem ser um indicativo da efetividade, porque a efetividade ela vai divergir da eficácia em cenários específicos, né? Quando você não consegue reproduzir aquele uso controlado na população como um todo. Já no pós-incorporação, aí sim essas agências, as comissões, elas podem e devem usar mais os dados de mundo real. No Brasil, a gente até tem na Conitec as diretrizes para monitoramento de desempenho de tecnologia, que recomenda que uma vez incorporada, após alguns anos, seja feita uma revisão. O medicamento está sendo efetivo, ele está sendo usado, o impacto orçamentário estimado era para uma população X. Será que a gente tem X, 2X, 3X? Porque isso afeta o orçamento do sistema de saúde. Uhum. Então, nesse momento pós-incorporação, que de fato a gente
já tem dado local, e aí a gente consegue fazer um diagnóstico da situação do que aconteceu pós-incorporação de um medicamento e tal. E aí, dessa maneira, a gente, assim, poderia ter essa possibilidade. Eu digo poderia porque há uma orientação. Se a gente pegar essa diretriz, ela é de 2017, então, nesses últimos 7 anos, coisas mudaram e aconteceram nessa área, em termos de evolução de técnicas e métodos, mas ela sugere uso de dados de bases administrativas para fazer esse monitoramento dessa avaliação de desempenho. Embora a gente fale muito, quando eu digo a gente, Brasil mesmo, a gente não faz muito, não publica tanto avaliações de desempenho assim, e aí a gente acaba sem saber o que aconteceu de fato. A gente faz as estimativas no pré-incorporação, pega o cenário atual, por isso que, e é nesse momento que seria muito importante a utilização desses dados de mundo real para, de fato, ter o diagnóstico, o prognóstico, enfim, o que aconteceu posteriormente para saber o impacto, de fato, da chegada daquele produto. E eu diria, né, eu mencionei essa diretriz de 2017, ela só fala assim, de utilização de bases de dados administrativos e tudo, como uma recomendação, mas ela não orienta tanto em termos metodológicos, até porque as coisas, como eu disse, mudaram muito, e a gente já vem discutindo isso, né? Nos últimos anos vem de maneira muito acelerada chegada de novos métodos de padronização de dados, enfim, até métodos estatísticos. Eu ouso dizer que a inteligência artificial ou machine learning tem possibilitado a adoção de algumas novas estratégias e talvez a gente precise, né, fomentar um pouco mais esse ambiente para, de fato, expandir um pouco mais e voltar naquilo que a gente está falando inicialmente. Formulação de política pública, adequação de política pública para ter um sistema de saúde muito mais eficiente, ou buscando maior eficiência sempre. Legal. Então, pelo que eu entendi, assim, a gente tem um objetivo que é levar a melhor política, o melhor tratamento, a melhor condição para a saúde, né? Para o paciente ter uma vida melhor, digamos assim. E aí existe toda uma ciência, né, que tem esse objetivo, e essa ciência usa vários estudos. Então, pode ser um estudo clínico, pode ser um estudo de RWE para gerar essa evidência. E agora, com essa evolução dos dados e evolução da tecnologia, a gente está tendo cada vez mais fontes para tirar esses insights e para gerar essas evidências. E aí você até comentou o nosso próximo tópico aqui, que era isso, como a tecnologia e como essas evoluções e essas novas fontes abrem, né, possibilidades para gerar mais evidências, para ter mais insights. Então, acho que toda a sua fala foi bem pautada nisso, né? E também na questão da padronização, porque eu acho que quanto mais dado, quanto mais fonte, gera-se um problema, não é mesmo? Porque as fontes muitas vezes não conversam. E aí, quais as nossas alternativas, então, para mitigar esse problema? Nossa, é desafiador mesmo. Bom, eu gosto de pensar, acho que nesse mundo, né, de Big Data, tem hora que a gente esquece que, na verdade, na frente desse dado tem uma pessoa, né? E com esses muitos dados dessas pessoas, a gente precisa entender em como que a gente vai contar uma história. Esses dados, eles podem contar uma história para a gente, né? Então, realmente é um desafio a gente pensar em como transformar esses dados nessa história, né? E que foi o que a Ana trouxe. Antigamente não, porque hoje temos ainda a coleta de dados primários, mas um pouco menos. Você ia até um local para coletar dados a partir de um estudo, isso era uma coisa muito custosa, isso logisticamente, em termos de custos, é muito, muito grande, né? Então, hoje a gente tem
né, diversas fontes de dados ali, a gente realmente precisa de pensar em como que a gente padroniza para poder construir essa história, mas lembrar que nunca vai ser perfeito. Então, a gente pode usar métodos estatísticos que podem também nos auxiliar a criar essas premissas para padronizar o dado. E até a palavra Big Data surgiu algumas vezes aqui e ela deve ficar junto com a gente nessa discussão por mais um tempo. Mas quando a gente tem volumes grandes demais de dados, você consegue fazer muitas coisas. E coisas muito plurais mesmo, muito diferentes. É igual você falou, você tem bancos que têm características diferentes, que às vezes podem direcionar ou não um achado na mesma direção, mas pode ser que não. E aí, como você tem essa pluralidade muito grande de possibilidades mesmo, a padronização ou ter de fato uma padronização é importante, porque quando a gente fala de epidemiologia, um método científico de fato, existem padrões epidemiológicos, você tem tipos de estudo, você tem um estudo de coorte, você tem um estudo transversal, só que muito pouco se falou, principalmente muito tempo atrás, pouco se falava de métodos de dados, assim, métodos de armazenar o dado, método de coletar talvez a gente já tenha historicamente uma maior preocupação, mas talvez tem surgido mais recentemente essa preocupação em ter uma uniformidade na maneira como você trabalha com dados, porque a gente faz um estudo aqui no Brasil com determinada doença, outra pessoa fazendo um estudo em outro local do mundo, naquela mesma condição clínica, e seria muito interessante fazer essas coisas se conversarem. O princípio básico da ciência é a transparência do método e reprodutibilidade. O que garante que estamos fazendo ou adotando o método adequado, utilizando o dado da maneira adequada para chegar na conclusão que seja, não sei se acerta, mas a mais assertiva possível. E essa é uma preocupação que vem surgindo cada vez mais, ela cresce na mesma proporção que crescem os bancos de dados. Recentemente eu estava lendo até um editorial da Frontiers in Public Health, que eles trazia basicamente de 2023, vou pegar o nome do autor, mas essencialmente ela discutia a importância do dado de mundo real na saúde moderna, ou na saúde, principalmente o modelo mais digital que a gente tem hoje. E um dos pontos que eles mencionam e trazem como muito importante é a padronização em diversas, não só no banco de dados como um todo, mas nas variáveis que você trabalha. Então, porque você pode ter um dado de fonte administrativa, como a gente tem um DataSUS, mas você pode ter dados que vêm de fonte de um prontuário eletrônico. Embora a fonte seja diferente, seria muito interessante fazer essas coisas convergirem numa mesma direção para você gerar, talvez, evidências com um volume maior de precisão, ou não sei se dá para falar em exatidão nesse caso. E aí eles trazem justamente a importância dessas padronizações, e existem diversos métodos. Para doenças tem CID, é uma padronização, você está padronizando a maneira de classificar doenças. Tem o SNOMED, que ajuda também nessa parte. Você tem categorização de medicamentos, por exemplo, a TC e diversas outras. Estou mencionando umas aqui, mas você tem diversas maneiras de padronizar, a maneira não só de organizar o seu dado, mas até de ter essa reprodutibilidade. Por que não falar de interoperabilidade de dados em saúde, né? Algo que é uma palavra que eu achei que eu não ia conseguir falar de primeira, confesso, mas que é um conceito muito importante, principalmente quando a gente está falando aí de bancos de dados em saúde, de diversas fontes, dado clínico, de prontuário eletrônico, você tem dado base administrativa, e tudo isso precisa conversar de alguma maneira para fornecer à epidemiologia, que vem se adaptando, como a gente falou, ainda mais ferramentas ou mais possibilidades para a gente ter melhores políticas públicas de saúde, né? Entendi. Então, pelo que, né,
deu para captar aqui, a gente tem cada vez mais dados, mas o acesso a esses dados nem sempre é facilitado. Eu diria que é o contrário, né? É um acesso difícil, mas também, pelo outro lado, existem várias iniciativas para facilitar, né, esse acesso, que seria, inclusive, por essa organização, essa padronização, e aí, digamos assim, uma otimização para que a informação chegue em diversas pessoas, que aí podem fazer estudos e podem gerar as evidências que vão levar a melhores políticas públicas, melhores tomadas de decisão na área da saúde. Muito interessante. Eu acho que a gente já está caminhando para o fim. Não sei se tem mais algum tema, algum tópico que... Eu acho que eu só comentaria, né, com relação ao padronizar esses dados, ao ter uma uniformização, você começa a ter uma extensão da maneira com que você trabalha a epidemiologia. Te permite utilizar novas ferramentas ou ferramentas que, enfim, se integrem, né, em diversas fontes de dados. Você não precisa necessariamente estar muito fechado, né, um escopo muito fechado, alguma estratégia, como a gente está meio que acostumado nesses estudos, de fato. Eu acho que é realmente como que você... Porque a gente tem um mundo de dados, mas usar esses dados para gerar evidências, a gente realmente precisa dessas padronizações, né? Eu acho que, para fechar, eu voltaria lá no começo, quando a gente estava falando de formação e de como que se forma um epidemiologista e dessa ciência. Eu me lembro que eu tive uma professora que falou no começo da pós-graduação que a gente acha que a gente está se formando epidemiologista, mas a formação a gente se torna depois que a gente ganha um título, e aí a gente vai se formando ao longo da nossa vida toda. Então, ela não se esgota quando a gente ganha lá um diploma de mestre, doutor em epidemiologia. Então, acho que é chamar, né, para o nosso intensivão RWE e também para as outras, né, as diversas fontes ali, para a gente estar sempre discutindo esse tema, que é realmente muito importante, que está em constante transformação. Então, realmente convidar todo mundo para estar junto com a gente nessa discussão. Sim, eu ia perguntar exatamente isso. Como vocês, epidemiologistas, se sentem com essas novidades, né? Então, primeiro com o maior volume de dados, depois com toda essa iniciativa de padronizar os dados para, por exemplo, eu no Brasil conseguir interpretar um dado da África, da Ásia. Deve ser bem, assim, interessante, eu imagino. Eu acho que o Túlio falou super bem. Cada vez mais a gente vai ter essa necessidade de padronização, porque cada vez mais a gente quer dados não só de um lugar, mas a gente quer trabalhar com dados do mundo inteiro para aumentar a generalização dos nossos estudos. Então, não dá para a gente só fazer um estudo em Moema. Né? Se a gente quiser falar da cidade de São Paulo, a gente tem que pegar dados de toda a cidade de São Paulo. E assim vai para o mundo inteiro. E é claro que o único jeito disso ser possível é que as pessoas passem a coletar os dados de uma tal maneira que um outro pesquisador, eventualmente 10 anos dali à frente, que ele olhe para esses dados, que ele seja capaz de interpretar. Então, hoje em dia, os dados, eles têm dados. Né? Então, são chamados metadados. Né? Então, você tem que guardar os dados dos seus dados, porque senão uma pessoa não é capaz de abrir aqueles dados e entender o que eles representam. E até reproduzir novamente. Exato. E é isso. E hoje em dia... nós, os cientistas, a gente vem sendo cobrado porque a gente não só tem que fazer os nossos estudos, mas a gente tem que provar que a gente fez o melhor estudo possível. E a gente tem que permitir que um outro pesquisador, usando os mesmos dados, chegue na mesma conclusão. Sim. E isso só é possível se ele entender os dados, se a gente documentar a metodologia tintim por tintim, né?
compartilhar muitas vezes os scripts de análise, as revistas científicas estão pedindo isso. Elas, cada vez mais, elas pedem para mandar os dados, elas pedem para mandar os scripts de análise, porque é isso, porque tem a história da reprodutibilidade. E o fato de um estudo ser reprodutível significa que o estudo é válido, que não houve fraude, que não houve... Tudo isso a gente tem que se preocupar, porque existem exemplos históricos importantes de fraude, de má interpretação dos dados, interpretação enviesada dos dados. Então, é isso. Cada vez mais a gente tem que se prevenir contra isso. E, assim, o que eu queria retomar só um tema que já passou, que é a história do RWE e o ensaio clínico randomizado. Eu queria dizer que, assim, sempre a gente vai precisar do ensaio clínico randomizado. Não é que ele vai acabar, porque agora a gente tem o RWE. Sempre vai ter o espaço para esse estudo absolutamente controlado, em que é o cientista que decide, você vai tomar esse remédio, você não vai tomar esse remédio. Eu vou seguir vocês ao longo do tempo para comparar o que aconteceu. Então, isso a gente vai continuar precisando. Mas, só um exemplo, né? Digamos que você fez um estudo com 50 mil pessoas, gastou trilhões de dólares para fazer esse estudo, porque esses ensaios clínicos randomizados, eles são custosos, né? Eles geram muito questionamento ético, eles são custosos, quer dizer, aquele estudo super difícil. Aí você tem uma coorte de 250 mil pessoas e eu quero acompanhar essa coorte por 25 anos para saber o efeito do meu remédio, para saber, de repente, ele tem um efeito colateral de longo prazo e eu quero ver se, né, passados esses 10, 20 anos, se esses efeitos colaterais eles aparecem, né? Porque nem todo efeito colateral é 6 meses. E então, hoje em dia, é capaz de você juntar um estudo, um ensaio clínico com um RWE. Né? Você coleta esses dados, você tem essa coorte definida e você vai seguir essa coorte o banco de mortalidade, o banco de hospitalização, o banco de consultas ambulatoriais. Você vai continuar seguindo essas pessoas ao longo do tempo, usando os dados do RWE. Então, eu queria dizer que é isso. Né, a gente tem diversos desenhos epidemiológicos, tal, mas eles se conversam, um responde uma pergunta, o outro complementa com outra. Mas, assim, cada vez mais eu acho que vai haver uma demanda da sociedade por esses grandes estudos. E então o RWE é uma coisa que veio para ficar, entendeu? E vai haver muita necessidade de formar pessoas capazes de interpretar esses dados, porque por melhor que sejam essas tecnologias, e elas são surpreendentes mesmo, sempre vai ter uma pessoa que vai ter que interpretar, que vai ter que julgar se é relevante, se não é, se é ético, se não é. Enfim, veio para ficar, temos que aprender a lidar com isso, temos que, como parte da comunidade científica, a gente tem que dar as mãos uns para os outros para padronizar os dados, para realmente tornar a metodologia o mais transparente possível. Tudo isso acho que faz parte da atuação de um cientista, de um epidemiologista. Sim, que inclusive era o que a gente estava discutindo ontem, né? De formar mais cientistas, de tornar a ciência acessível para a população geral entender, né? Não só aquele escopo acadêmico. E acho que é isso que a gente está fazendo aqui. Então, eu queria agradecer a Ana, a Letícia, a Túlio. Muito bom, nosso primeiro podcast. E se você gostou de todo esse tema que a gente falou de RWE e quer saber mais, quer aprender mais sobre o RWE e quer contribuir com a gente, continua acompanhando a gente em todos os canais da PD e também no podcast. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo. Obrigada, pessoal. Valeu. Valeu.